E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o nosso planeta, a Terra. Um lugar cheio de paisagens incríveis, sabe? Tipo cachoeiras, florestas, praias, um barato. E a história da Terra também é demais. Cheia de coisas legais e, claro, uns mistérios sinistros que ninguém consegue explicar. Tem uns lugares nesse mundão que parece que foram apagados do mapa. Tipo cidades fantasmas que viraram lenda. Imagina só, ilhas que sumiram, cidades que não existem mais, civilizações que foram tragadas pelo tempo. Que fim será que elas levaram? Catástrofes naturais? Tsunamis? Vulcões? Ou será que tem coisa aí que a gente não faz ideia? Se preparem para uma viagem alucinante pelos cantos mais remotos do planeta, atrás dos lugares mais misteriosos que já existiram. Vamos investigar lendas antigas, analisar as pistas e ouvir histórias de arrepiar para tentar separar o que é verdade daquilo que é lenda. O negócio é desvendar o mistério por trás desses desaparecimentos cabulosos. Cola aqui para a gente desvendar os enigmas que rolam por trás desses lugares que o tempo esqueceu. No meio do vasto e misterioso Oceano Atlântico, mais para o lado da Irlanda, mapas antigos contam umas histórias fascinantes de uma ilha sinistra, coberta de neblina e envolta em lendas e mistérios. Uma ilha chamada High Brasil, que dizem que só dava as caras uma vez a cada 7 anos, mostrando suas praias deslumbrantes e cidades brilhantes para os viajantes que tivessem a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Marinheiros antigos contavam que já tinham visto High Brasil, descrevendo a ilha como um verdadeiro paraíso na terra, um lugar lindo demais, habitado por gente super avançada e gente boa pra caramba. As lendas celtas diziam que a ilha era tipo um esconderijo dos deuses, um lugar sagrado para almas especiais e guardiã de conhecimentos ancestrais. Imagina só encontrar um lugar assim? Um verdadeiro tesouro escondido no meio do oceano. Não é à toa que um monte de exploradores e aventureiros da Europa se arriscaram para encontrar High Brasil, doidos para botar as mãos nos tesouros e segredos da ilha. Mas essa ilha era tipo um fantasma, sumia na neblina do nada, deixando todos perplexos. Com o tempo, a galera foi deixando de acreditar em High Brasil, achando que era só uma lenda. A ilha saiu dos mapas e virou símbolo de tudo que é misterioso e impossível de alcançar. Hoje em dia, historiadores e pesquisadores ainda debatem sobre a existência de High Brasil. Alguns acreditam que a ilha pode ter sido um mito baseado em avistamentos reais, enquanto outros acham que é pura ficção. Com a tecnologia moderna, a busca por High Brasil continua, com exploradores usando sonares e satélites para tentar encontrar qualquer vestígio da ilha. Mesmo com todos os avanços, High Brasil permanece um enigma, um lembrete de que ainda há muitos mistérios no nosso mundo. E assim, a lenda de High Brasil continua a fascinar e inspirar, um conto eterno de uma ilha fantasma no coração do Atlântico. Lá no norte da Europa, onde o mar Báltico é gelado e escuro pra caramba, rola uma lenda de uma cidade que foi engolida pelas ondas. Vineta, a Atlântida do Norte, era tipo uma cidade da ostentação, sabe? Cheia de ouro, luxo e pecado. Dizem que Vineta era o point dos comerciantes ricos e da galera poderosa. As ruas eram pavimentadas de ouro. Tinha palácios e igrejas que pareciam que iam tocar o céu. Mas o povo lá era muito exagerado, só pensava em festa e esqueceu da moral. Aí já viu, né? Deu ruim. Os deuses ficaram bravos com tanta arrogância e resolveram dar um jeito naquilo. Em uma noite sinistra, rolou o maior pé d'água da história. Uma tempestade do tamanho do mundo, com ondas gigantescas, engoliu Vineta. Quando a chuva deu uma trégua, Vineta tinha sumido do mapa, tragada pelo mar. Dizem que, em noites de lua cheia, dá para ouvir os sinos da catedral tocando lá do fundo do mar, como um aviso do que acontece com quem desafia os deuses.
A floresta amazônica, aquele lugar cheio de verde e bicho, guarda mistérios milenares. É um lugar onde a natureza reina suprema, com árvores gigantescas e uma biodiversidade que impressiona qualquer um. Histórias que o vento leva e os rios carregam falam de cidades esquecidas, reinos escondidos no meio da mata fechada. Essas lendas são passadas de geração em geração, mantendo viva a curiosidade e o fascínio pelo desconhecido. E um desses mistérios que deixa todo mundo de cabelo em pé é a cidade de Zé. Uma cidade lendária que muitos acreditam estar escondida nas profundezas da floresta, protegida pelo tempo e pela vegetação densa. No comecinho do século XX, um cara chamado Percy Fawcett, um explorador britânico, ficou obcecado por esse mistério. Ele era um homem destemido, conhecido por sua coragem e determinação em desvendar os segredos da Amazônia. O cara era tipo um Indiana Jones da vida real, sabe? Com seu chapéu e equipamento de exploração, ele se aventurava em territórios desconhecidos, sempre em busca de novas descobertas. Ele acreditava que, no meio da Amazônia, tinha uma civilização perdida, super avançada, a cidade de Zé. Uma cidade que, segundo ele, possuía tecnologias e conhecimentos muito além do que se conhecia na época. Guiado por mapas antigos e pelos relatos dos índios, Fawcett organizou várias expedições perigosas, se enfiando cada vez mais fundo na floresta. Ele conversava com os povos indígenas, que compartilhavam suas histórias e conhecimentos sobre a região. Ele estava certo de que a cidade de Zé existia, um lugar que guardava segredos de um passado glorioso. Fawcett acreditava que encontrar essa cidade poderia mudar a história como a conhecemos. Em 1925, depois de anos se preparando, Fawcett partiu para sua última expedição com o filho mais velho e um amigo. Eles estavam determinados a encontrar a cidade de Zé, mesmo sabendo dos perigos que enfrentariam. E aí, meus amigos, a expedição sumiu no mapa. Eles desapareceram sem deixar rastros, engolidos pela floresta que tanto fascinava o explorador. Engolida pela floresta que tanto fascinava o explorador. A selva, com sua imensidão e mistérios, parecia ter guardado para si os segredos de Fawcett e sua equipe. O que aconteceu com eles? Ninguém sabe. Até hoje, o destino de Fawcett e sua expedição permanece um dos maiores mistérios da exploração. A notícia do sumiço do Fawcett chocou o mundo e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Muitas expedições foram organizadas para tentar encontrá-los, mas todas voltaram de mãos vazias, aumentando ainda mais o mistério. A lenda da cidade de Zé continua a inspirar exploradores e aventureiros até os dias de hoje. Quem sabe um dia alguém finalmente desvendará os segredos que a Amazônia esconde tão bem. Lá no século XVI, os cartógrafos europeus, aqueles caras que faziam mapas, estavam navegando pelos oceanos e desenhando o mundo com uma precisão que ninguém nunca tinha visto. Os mapas deles mostravam terras distantes, oceanos que ninguém nunca tinha navegado. Mas, no meio de tantas descobertas, tinha uns lugares nos mapas que eram um mistério total. Um deles era a Ilha Bermeja, no Golfo do México. A Bermeja aparecia em vários mapas da época, um pontinho de terra no meio do nada. Tinha uns navegantes que juravam de pé junto que tinham visto a ilha, descrevendo cada detalhe. Mas a ilha era tipo um fantasma. Aparecia e desaparecia quando queria. Com o tempo, a Ilha Bermeja virou lenda, um mistério que assombrava os mapas do Golfo do México. Será que a ilha nunca existiu? Seria tudo invenção? Ou será que aconteceu alguma coisa com essa ilha que ninguém consegue explicar? As águas azuis da costa da Índia guardam segredos milenares, histórias de reinos submersos e cidades perdidas. Essas águas, que parecem tão calmas e serenas, escondem mistérios que desafiam a compreensão humana e nos fazem questionar
o que realmente sabemos sobre o passado. Uma dessas lendas é a história de Dwarka, a cidade do deus Krishna, um lugar que, segundo os textos hindus, afundou no oceano há milhares de anos. A cidade de Dwarka é mencionada em textos antigos como o Mahabharata e o Bhagavata Purana, onde é descrita como uma cidade magnífica e próspera, construída por Vishwakarma, o arquiteto dos deuses. Dwarka era tipo uma cidade mágica, com palácios de mármore branco, templos gigantescos, ruas cobertas de ouro e pedras preciosas. As descrições falam de uma cidade que brilhava como uma joia à luz do sol, com jardins exuberantes e fontes de água cristalina. Era um lugar onde a beleza e a opulência se encontravam em cada esquina. Era o lugar da riqueza, da fartura, governada pelo próprio Krishna. Sob o governo de Krishna, Dwarka floresceu como um centro de comércio e cultura, atraindo visitantes de terras distantes que vinham maravilhar-se com sua grandiosidade e participar de suas festividades. Mas como tudo na vida, a glória de Dwarka não ia durar para sempre. A cidade, que parecia invencível, estava destinada a enfrentar seu fim trágico. As forças da natureza, implacáveis e imprevisíveis, tinham outros planos para Dwarka. Depois que Krishna morreu, a cidade foi engolida pelo mar em uma única noite, desaparecendo como se fosse um castigo divino pela arrogância do seu povo. As ondas gigantescas varreram a cidade, e em poucas horas, o que antes era um símbolo de prosperidade e poder, tornou-se um reino submerso, perdido nas profundezas do oceano. Durante séculos, a história de Dwarka foi passando de geração em geração, um alerta sobre a fragilidade da vida e a força da natureza. As lendas sobre a cidade submersa serviram como um lembrete constante de que nada é permanente e que até mesmo as civilizações mais grandiosas podem ser destruídas em um instante. Section 2. Vestígios de um passado glorioso. Em 1988, um grupo de arqueólogos indianos estava explorando o fundo do mar perto da costa de Gujarat, onde a lendária cidade de Dwarka deveria estar. Equipados com tecnologia moderna e um desejo ardente de descobrir a verdade, esses arqueólogos mergulharam nas águas profundas, guiados pelas histórias antigas e pela esperança de encontrar vestígios do passado. E não é que eles acharam umas coisas inacreditáveis lá embaixo. O que eles descobriram foi além de qualquer expectativa. As ruínas submersas começaram a revelar seus segredos, mostrando que as lendas tinham uma base real. Paredes de pedra perfeitamente cortadas, pilares com desenhos geométricos e pedaços de cerâmica de uma civilização muito antiga. Esses achados indicavam um nível de sofisticação e habilidade que era surpreendente para a época. Era a prova de que tinha alguma coisa muito antiga e misteriosa no fundo do mar. As estruturas submersas sugeriam que uma civilização avançada havia existido ali, desafiando as noções tradicionais sobre a história humana. Os cientistas fizeram um teste de carbono nos objetos e descobriram que as ruínas tinham mais de 9.000 anos. Essa datação surpreendente colocou Dwarka entre as civilizações mais antigas conhecidas pela humanidade. Muito mais antigas do que eles imaginavam que uma civilização podia ser. A descoberta desafiou as teorias estabelecidas sobre a cronologia das civilizações antigas e abriu novas possibilidades para a compreensão da história humana. A descoberta da cidade submersa de Dwarka deixou todo mundo de boca aberta e reacendeu a discussão sobre a veracidade dos textos hindus. As evidências encontradas no fundo do mar deram nova vida às histórias antigas, sugerindo que talvez houvesse mais verdade nelas do que se pensava anteriormente. Será que a cidade de Krishna não era só uma lenda? As descobertas arqueológicas levantaram questões intrigantes sobre a relação entre mito e realidade e sobre como as histórias antigas podem conter fragmentos de verdade histórica. E se as histórias de Dwarka forem reais, passadas de geração em geração, até serem escritas?
possibilidade de que as lendas possam ser baseadas em eventos reais nos faz reconsiderar a maneira como vemos a história e a mitologia. Apesar de ainda existirem muitas perguntas sem resposta, a descoberta de Dwarka mostra a riqueza da história humana e como as lendas podem guardar fragmentos da verdade ao longo dos séculos. A cidade submersa de Dwarka nos lembra que o passado está cheio de mistérios esperando para serem descobertos e que cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão completa de nossa herança coletiva. De ilhas que somem do mapa a cidades submersas que desafiam tudo o que a gente sabe sobre o passado, esses lugares são só alguns dos mistérios que o nosso planeta esconde. Seriam erros de mapas antigos, castigos divinos ou fenômenos inexplicáveis? A gente pode nunca descobrir a verdade por trás do desaparecimento desses lugares, mas a busca por respostas nunca termina. Cientistas, historiadores e exploradores continuam tentando desvendar os enigmas da Terra usando tecnologias de ponta e métodos inovadores para descobrir os segredos que estão escondidos nos oceanos e nos lugares mais remotos do planeta. O que a gente sabe é que a Terra ainda guarda muitos segredos e o que sabemos é só a pontinha do iceberg. As lendas e mistérios desses lugares nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado e explorar as infinitas possibilidades do desconhecido. E aí, curtiu o vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa o like e comenta qual desses lugares você achou mais sinistro. Até a próxima, pessoal! Fui!